Ok. Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Bom dia ao Isaías, que está no apoio, agora pela manhã. Vamos dar início à reunião do mês de julho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, a sessão das 9 horas, do dia 20 de julho de 2021. E desejo a todos, desde já, uma excelente reunião, que seja bastante produtiva, bastante profícua. Aí eu gostaria só de saudá-los individualmente, confirmando a presença. Então, bom dia, conselheiro Ricardo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros. Desejo uma boa sessão para todos. Bom dia, conselheiro Gustavo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, Isaías. Que nós tenhamos uma boa sessão. Bom dia, conselheira Andréa. Bom dia a todos. Bom estar com vocês novamente, ainda que de modo virtual. Bom dia, conselheiro Flávio. Bom dia a todos. Boa semana de trabalho para a gente. Bom dia, conselheiro Cleucio. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Uma ótima semana para todos nós. Bom dia, conselheiro Marcelo. Bom dia a todos, colegas. Bom dia, conselheira Fabiana. Bom dia, presidente, colegas, apoio. Vamos iniciar a nossa reunião. Nós temos um pedido de acompanhamento dos itens 3 a 5 da pauta, são processos que saíram com vista, A relatora é a conselheira Andréa, e a recorrente é a CREFIS S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos. Então, nós vamos iniciar por esses itens. Eu peço ao apoio, então, para solicitar o ingresso do patrono, Dr. Vinícius. Ok, presidente, irei convocá-lo. Itens 3 a 5. André, são iguais ou a gente começa de algum específico? Por favor, Está sem áudio, André. Itens 3 a 5 da pauta. Eu vou tentar fazer um resumo. Eu gostaria de começar pelo 4. O 3 e o 4 são iguais, mas eu gostaria de comentar o 4 e o 5. Patrono convocado, presidente. Muito obrigado, Isaías. Como o processo ele saiu em maio, André, e a composição foi alterada, então, na verdade, você teria que ler o relatório por conta do Marcelo, Mas sim, aí, se me permite, presidente, eu acho que eu vou fazer um resumo. Tranquilo, sem problema. No voto, Aí, se Perfeito. Marcelo, se você tiver dúvida, aí eu retomo, mas eu acho que daria. Perfeito. É bem interessante mesmo. Bom dia, doutor Vinícius. Olá, bom dia, senhores julgadores. O senhor vai acompanhar o julgamento, não é isso? Isso, somente acompanharei. Ok, então nós vamos iniciar, Temos os itens 3 a 5, que são da mesma recorrente, e todos da relatoria da conselheira Andréa. Então, eu vou deixar a relatora livre aí para fazer a ordem aí, se faz o julgamento conjunto ou não, vou deixar a cargo dela essa. Pode começar, Andréa. Vamos lá, presidente. Eu vou fazer um resumo, eu acho que vai ajudar a contextualizar. O item 3, ele trata de CSLL, de crédito de CSLL, e o 4 e 5 de IRPJ. O 3 e o 4 são muito semelhantes, mas eu vou tentar fazer um panorama. Em todos eles, teve um despacho decisório. Foi informado pelo contribuinte inicialmente o direito creditório decorrente de pagamento indevido a maior. O despacho decisório de todos eles identificou que o crédito já havia sido utilizado e não homologou as compensações declaradas. Aí o despacho, o acordo da DRJ continua a análise com o crédito decorrente de pagamento indevido a maior. Reconheceu o crédito pleiteado. Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho. Na verdade, esse crédito, oriundo do saldo negativo o A maior, ele foi utilizado em diversos perdecontos, só que é pagamento indevido a maior.
para cada débito declarado, foi formalizado um processo. Então, para o primeiro crédito, eu não sei o número direito, para o do CSLL acho que são 3 ou 4 processos, e para o de RPJ são em torno de 5 ou 6 processos. Voltando para o acordo da DRJ. O acordo da DRJ analisou ainda como se fosse pagamento indevido a maior. Ele reconheceu o crédito, que teoricamente seria suficiente para homologar os débitos declarados em todos esses PDCOMPs, só que ele não foi suficiente para homologar integralmente os débitos. Então, nesse caso desses 2 processos, um foi homologado parcialmente e o outro foi homologado, mas na hora que a compensação foi executada, sobrou um débito ainda a ser pago. No do CSLL, não, foi homologado parcialmente por conta disso. Aí, na sessão de maio, eu também analisei como se fosse pagamento indevido a maior. O patrono, na sustentação oral, colocou bem fortemente que não, que deveria ser analisado como saldo negativo. E agora, nessa sessão, eu fiz a análise como saldo negativo. Aí eu gostaria ainda de comentar que tanto no processo de CSLL como no processo de RPJ, já teve um dos processos que foi julgado pela 1401. Não foi a 1401 que fez isso, mas houve um pedido de diligência para que a DRF de origem analisasse o crédito. E tem uma informação fiscal que consta em todos esses processos, que ele trouxe, que o contribuinte anexou, que estava originariamente no processo analisado pela 1401, e nessa informação fiscal, a DRF deixa bem claro que há 2 possibilidades. Na primeira possibilidade, de analisar como pagamento indevido a maior, o direito creditório reconhecido não seria suficiente em função da taxa Selic, porque o direito creditório pleiteado é pagamento de estimativa mensal pago em dezembro. Não, desculpa, apurado em dezembro, mas pago em janeiro. Então, a taxa Selic, assim, na hora que ele transmite essa declaração de compensação, utiliza a taxa Selic de fevereiro e em março 1%. Agora, se pega esse valor, esse pagamento da estimativa mensal, incorpora na apuração do saldo negativo, o valor do crédito é o mesmo. Só que a valoração tem essa diferença. Como o saldo negativo é apurado em dezembro, aí na hora de valorar, incide a taxa Selic de janeiro, a taxa Selic de fevereiro e março 1%. Então, essa que é a diferença. E nessa informação fiscal fica bem claro, né, que fica bem clara essa diferença. Na 1401, quando eles julgaram, eles confirmaram, eles convolaram, né, e confirmaram que o crédito seria decorrente do saldo negativo, que é a minha análise agora. Eu estou concordando com isso, eu estou mudando o voto que eu fiz em maio, que eu tinha analisado como se fosse pagamento indevido a maior, e estou fazendo a análise entendendo que, na verdade, seria saldo negativo apurado no exercício 2004, né? Tanto na CSLL como na RPJ. Ficou claro? Ficou mais ou menos? Na hora que eu for ler o voto, eu acho que dá para entender melhor. Aí, presidente, colegas, a minha sugestão já é partir para o voto do item 5, porque do 4 é muito semelhante, e do item 6, que tem uma diferença. Pode ser assim? Eu gostaria de... 3 votos, na verdade. São 3 votos. Não, mas é 3, 4 e 5, não tem 6. Ah, desculpa. Então, peraí, lê o do 4 e o do 5. Os do IRPJ, porque o do 4 e do 3 são muito semelhantes. Um é CSLL, o outro é IRPJ, e a DRJ homologou parcialmente. A diferença para o 3, 4, 5. A diferença para o 5 é que a DRJ tinha homologado, só que tinha faltado crédito. Pode ser E assim? o 3 e o 4 são exatamente iguais, só muda o tributo, é isso? Exatamente. A situação é bem parecida. E a do 5 é um pouco diferente. Tudo bem, então a gente começa pelo item 4, é isso? 5 ou 4? Eu vou o 4 primeiro, né? Ela vai começar pelo 4, Ricardo, que ela está dizendo que é a mesma situação do 3, né? Só que o 4 seria IRPJ e o 3 contribuição social. Então, a gente julgaria os dois, a decisão seria a mesma, a situação seria a mesma. E depois enfrentaria o 5, que teria uma peculiaridade.
Pode ser? Ok. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui, então, na folha 4 do mérito. Aqui, aí, se não ficar claro, eu volto para o relatório, mas é mais ou menos isso que eu tentei explicar, e eu normalmente repito, eu costumo ser redundante assim, no voto e no relatório. Vamos lá, na folha 4 aqui, então, no mérito. Conheço do recurso voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito. Tratam os autos do PERDECOMP de final 6500, transmitido com base em crédito decorrente de pagamento indevido a maior, de estimativa mensal de RPJ, Código de Receita 2319, no total de cerca de 12 milhões... Peraí. Tá certo, desculpa. É que eu estou com outro número na cabeça, mas é que é o valor do crédito. No total de cerca de 12 milhões e 700. O valor do crédito pleiteado neste PERDECOMP corresponde a 117.385. É o que eu falei, para cada PERDECOMP, esse é o valor do pagamento e tem o valor do crédito que foi reconhecido, e para cada PERDECOMP foi pleiteado um valor determinado de crédito. Em seu recurso, a contribuinte alega que teria cometido equívocos no preenchimento da declaração de compensação, incluindo o tipo de crédito informado, de modo que a origem do direito creditório seria saldo negativo de RPJ apurado no exercício 2005. Tal fato indica uma possível ocorrência de inexatidão material no preenchimento da declaração e, consequentemente, permite a retomada da análise do direito creditório sobre o enfoque de crédito originado em saldo negativo de RPJ. O acórdão da DRJ tratou o crédito como originário de pagamento indevido a maior e reconheceu o direito creditório no total de cerca de 1.900.000. O valor confirmado para as compensações declaradas, para essas aqui, para desse processo, foi cerca de 103 mil, inferior ao valor pleiteado no PERDECOMP, que foi de 117.385. Esse aqui que é a origem da diferença que eu falei, do crédito ser pagamento indevido a maior ou saldo negativo, aquela valoração. No caso dos autos, importa ressaltar que já houve decisão proferida no âmbito deste CARF, o acórdão 1401, o acórdão da turma 1401, de relatoria do conselheiro Carlos André Soares Nogueira, que teve por objeto o mesmo crédito em discussão. O referido acórdão, embasado por informação fiscal decorrente de diligência, reconheceu que o direito creditório seria decorrente de saldo negativo de RPJ apurado no exercício 2005. Considerando que a questão ficou bem esclarecida no citado acórdão da turma 1401, transcrevo trechos da decisão que adoto como razão de decidir. Aí eu marquei aqui uns pontos que eu considero mais relevantes, aqui que estão em amarelo. A fiscalização concluiu que a contribuinte efetivamente tinha direito a um crédito de cerca de 1.900.000. Feito isso, foi demonstrado que, de fato, houve um recolhimento a maior do IRPJ no valor de 1.900.000, o qual poderia ser diretamente compensado com os débitos mostrados no quadro 1 ou ser computado no saldo negativo de RPJ apurado ao final de 2004. Tal divergência ocorre por conta do pagamento indevido ser atualizado pela taxa Selic de fevereiro e março de 2005, ao passo que o saldo negativo de RPJ é corrigido pela mesma taxa de janeiro a março de 2005. Foi então salientado que caberá ao CARF determinar se utiliza o saldo negativo do pagamento de 1.900.000 diretamente na compensação dos débitos, que seria o pagamento indevido a maior, ou se primeiro incorpora o saldo negativo do imposto de 2004 para que esse saldo negativo incrementado seja utilizado nas compensações aqui examinadas, que é o caso do saldo negativo, da apuração do saldo negativo. Portanto, verifica-se que, em função da taxa Selic, se o direito creditório for tratado como pagamento indevido a maior, o valor reconhecido seria insuficiente para homologar o total das compensações declaradas nos PERDECOMPs. Mas, se for considerado que se trata de saldo negativo de RPJ, deixa eu anotar aqui, o crédito confirmado seria suficiente para homologar integralmente estas mesmas compensações. Dessa forma, alinho minha decisão proferida no acórdão da turma 1401 para incorporar o pagamento de estimativa mensal indicado nos autos
a apuração do resultado do período e confirmar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo de RPJ apurado no exercício 2005. Conforme relatado, este direito creditório foi indicado como origem do crédito em diversas declarações. Aí eu cito aqui quais que são as declarações de compensação. Nesse caso foram 6, incluindo a declaração de compensação objeto dos autos. Assim, como estes perdecompos indicaram o mesmo direito creditório como origem do seu crédito, o total reconhecido deve ser utilizado na compensação de todos os débitos confessados nestas declarações. Destaca-se ainda que em cada perdecomp é informada a parcela do crédito original necessária para a extinção por compensação dos débitos declarados. No caso dos autos, foi declarado no perdecomp crédito no valor original de cerca de 117 mil, de modo que o valor passível de ser utilizado nas compensações declaradas no perdecomp objeto dos autos fica limitado a este montante. Aqui eu só coloco a tela indicando esse valor. Observa-se que no recurso voluntário, a interessada informou que o valor do crédito original utilizado nas compensações declaradas corresponderia a R$ 116.781,72. Aqui eu reproduzo o quadro que está contido no recurso voluntário informando esse valor. Para efeitos desta decisão, na apuração do crédito adicional será considerado o valor declarado no perdecomp, ou seja, R$ 117.385,13. Assim, considerando que o acórdão da DRJ reconheceu o crédito original disponível no montante de R$ 103.142,89, o crédito adicional reconhecido pelos presentes autos totaliza R$ 14.242,24. Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de compensação, deve ser reconsiderada a decisão proferida no acórdão da DRJ. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, de forma que seja homologada a compensação declarada até o limite do crédito adicional disponível para ser utilizado nos presentes autos, que é de R$ 14.242,24. No caso da CSLL, não tem essa diferença, não. O valor a que se refere o contribuinte no recurso voluntário coincide com o valor declarado no perdecomp. Uhum. André, eu fiquei só com uma dúvida aqui, que é o seguinte. Seja como saldo negativo, seja como pagamento indevido, o crédito original seria o mesmo. Ele não alteraria. Ele não alteraria. O que alteraria... O crédito original seria exatamente igual, 103. O que vai alterar é a valoração desse crédito para a compensação. Tá? Então, assim, aqui não seria o caso de simplesmente reconhecer esse mesmo crédito que foi reconhecido pela DRJ, 103, mas não como pagamento indevido, e sim como saldo negativo? É porque o 103, na verdade, é um valor inferior. É que ele foi fazendo a diferença e sobrou 103 para esse, do valor originário, porque é pagamento indevido a maior e tem diversos perdecomps. E esse foi o último, entendeu? Ah, entendi. Então, na verdade, o que não está mudando é aquele saldo maior lá, de 12 milhões e alguma coisa, não é isso? 1.955.000. Essa diferença não é decorrente da valoração, não, né, André? Não, esse é o valor do crédito. Por isso que eu coloco valor disponível. Uhum. Porque eu não é decorrente da valoração, Flávio, mas assim, valoração do 1.955.000. Depois que deduziu tudo, se você tratar esse 1.955.000 como saldo negativo, sobraria esse 117. Se tratar como pagamento indevido, sobraria os 103. Não é isso, André? Na verdade, eu até acho que é 116, que é o valor que o contribuinte coloca. Mas como ele pediu 117, eu estou considerando o limite máximo 117, mas vai sobrar para poder homologar o outro. Está entendendo? Está entendendo a diferença do 117 para o 116? O contribuinte se refere, assim, esse 103 foi o valor que sobrou, considerando o pagamento indevido a maior, o cálculo feito pela DRJ. Porque a DRJ, ela julgou todos os processos em conjunto. Então, ela reconheceu esse 1.900.000 e falou, para o perdecomp 1, dá para poder... Eu sempre fazia isso, pelo menos nos meus votos. No perdecomp 1, ele pediu 100.000. No perdecomp 2, ele pediu 300.000. Aí, para esse perdecomp, que é o último, sobrou 103 e ele pediu 117.
entendeu? Essa não é direito creditório reconhecido, é valor disponível para ser utilizado. Se fosse um saldo negativo, a gente não estaria conversando sobre isso. Não, mas peraí. Pelo saldo negativo... Ele pediu, no Perdecomp ele informa 116 de crédito, mas esse valor 117 é o que você é o disponível, é isso? É o disponível, porque é pagamento indevido a maior. Tudo bem, o crédito todo mesmo é 1.955.000, que foi reconhecido. Entendeu? Okay. A gente vem admitindo a convolução sem problemas. Agora, eu não tenho como mudar o pedido do contribuinte. Eu não estou mudando, 116, né? Não tem como mudar 117. Eu não estou mudando, por isso que eu estou mantendo 117. Como já tinha reconhecido 103, eu estou falando que ele tem direito a 14.000. Eu não mudei nada. E o 116? Não, eu só comentei, um ademais aí, que o contribuinte se refere no recurso voluntário como sendo 116, mas o pedido dele original é 117. De forma que eu usei no 116. Não sei, eu entendo que não. Assim, ele declarou 117. Não, mas no seu padrinho que você reproduziu no seu voto, está 116. Não, mas Sim. É o contribuinte que fez esse quadro. Está errado. O quadro é do contribuinte. O quadro está errado, tá bom. Ok. Não sei se está errado, eu não entrei nesse mérito porque eu não fiz as contas. Mas, assim, eu estou reconhecendo o que ele pediu no Perdecomp, que é 117, não estou mudando isso, menos o que já tinha sido dado para ele, que é o 103. Entendi. Tranquilo. E no caso do CSLL, nem essa discussão de 117, 116 tem. O valor é igual. Está sem som, Paulo. Está sem som. Não, ok, entendi. Alguém quer discutir mais alguma coisa ou a gente pode partir para o voto? Só uma questão. Assim, você tem certeza que esses outros valores foram todos... ou seja, ele tem 1.955 de crédito. Você está entendendo que esses 1.955 já foram todos utilizados nesses Perdecomps? Sim. Inclusive, tem na informação fiscal. Na informação fiscal, que consta aqui dos autos, tem isso bem detalhadinho pela DRF. Não tem essa dúvida, não. Bom, tudo bem. Eu sou muito pouco conhecedor dessas coisas do Perdecomp, mas, assim, eu tenho um certo receio de com essa informação, sem ter o quadro completo que seria nos sistemas da Receita, entender qual o valor que sobrou desses 1.955 para a gente aqui dizer, olha, nós vamos dar para você a compensação integral desse valor que você está dizendo que é o débito, né? Porque estou vendo aqui que você ainda tem saldo. Então, você tem essa certeza, assim, eu não sei. Eu acho o caso do próximo processo. É o caso do próximo processo. A DRJ tinha confirmado o valor integral que ele pleiteou. Só que, na hora que eles, processaram a compensação, tinha faltado, acho que é cerca de R$3.000. Aí foi cobrado. Então, quer dizer, no julgamento, a gente tem que se ater, ao meu entendimento, ao valor que ele pleiteia. Nesse caso dos autos, está muito fácil, porque o relatório, o próprio patrono tinha comentado isso em maio. O relatório de diligência fiscal foi muito feliz. Ele consultou nos sistemas e fez as 2 simulações. Tem os quadros lá. Ele demonstra direitinho, assim, foi pedido isso, foi pedido isso, foi pedido isso, assim, em termos de valor original, né? O quadro é sempre em termos de valor original. E zerou no final, entendeu? Agora, sim, pode acontecer, por exemplo, dele transmitir o Perdecomp em atraso, aí incide os encargos moratórios. Isso a gente nunca entra em discussão, não faz essa conta. A gente só olha o valor do crédito original utilizado. No outro processo, você vai ver que ele foi cobrado. A decisão da DRJ era homologo, né, assim, manifestação de conformidade procedente para homologar os débitos declarados até o montante aqui reconhecido, que é o valor que ele pediu. Só que não foi suficiente. Não foi suficiente por conta dessa valoração da Selic de saldo negativo para pagamento indevido a maior. Entendeu? Só um ponto. Pelo que eu estou entendendo, a discussão era o 1.955 de crédito dele
incide lá do saldo, lá do pagamento indevido ou como saldo negativo? Nós convolvemos o saldo negativo. Isso vai ter uma consequência, né, na questão do juro. E aí, assim, eu fico receoso de sair liquidando os valores quando a gente não tem o quadro. Eu, pelo menos, não consigo ver o quadro todo. Mas é porque a diligência fez isso, Ricardo. É isso que ela está dizendo. A diligência fez isso. A diligência foi feita lá no processo que o Carlos André foi o relator, lá na 1401. É o mesmo crédito. Já considerou esse perde-compra aqui também? Então, se é assim, tudo bem. Eu estou achando que eles fizeram lá com a perspectiva da perde-compra deles lá. Não tem como, que é pagamento indevido a maior. Aí você tem que fazer para todos os perder-compras que pediram. Só que nesse caso específico, cada perder-compra é um processo. Entendeu? É uma tristeza isso. Mudou, já não é mais assim. Mas até 2016, 2017 era assim. Okay, o crédito então é sempre o mesmo. O crédito é o mesmo. O crédito grandão, né, é o mesmo. O valor que ele pede para utilizar é que é diferente. Ok? Eu acho que a dúvida do Ricardo justamente se esse valor já não havia sido utilizado em outras compensações, né, Ricardo? Mas eu acho que o Paulo... mas eu acho que o Paulo falou e a André esclareceu, como teve a diligência, eles têm que, até para julgar o processo dele, tem que saber se essa compensação do processo deles ainda tinha crédito. E tem a ordem também, Marcelo. E tem a ordem de compensação. Porque o que é transmitido primeiro, os débitos são compensados primeiro. Você não pode escolher a ordem, não. Quer dizer, o contribuinte que escolhe. Sim, né? Não, claro. Esse é o último, entendeu? Ok. Então, podemos ir ao voto. Ricardo? Acompanhe. Gustavo? O relator, presidente. Flávio? O relator, presidente. Cleucio? Também acompanha a relatora, presidente. Marcelo? Acompanha a relatora, presidente. Fabiana? Também acompanho. Também acompanho. Então, em relação ao item 4, por unanimidade de votos, acordam os membros do colegiado em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto da relatora. E aí o item 3 é exatamente igual a esse daí, né? Só que o tributo é a CSLL e o valor reconhecido lá é 4.126,59. É isso, André? Então, eu posso replicar esse resultado lá no item 3. E aí o item 5 vai ter uma peculiaridade aí que você vai explicar. Né? Então, peraí, só beber uma água. Vou direto para o voto também. Na página, na folha... Que folha que é essa? Não consigo ver aqui. Folha 4. Esse daí, o que eu achei mais complicado foi o seguinte. O contribuinte, a DRJ, ela reconheceu integralmente o valor que o contribuinte pediu. Só que ele não foi suficiente. Então, aquilo que o Ricardo comentou, para mim, nesse caso aqui, está mais claro ainda que o pedido, assim, a lide, a questão a ser discutida é o crédito de 1.900.000 é decorrente de pagamento indevido a maior ou de saldo negativo, que essa é a única lide que existe. Porque o valor pleiteado, o valor que o contribuinte pediu para ser utilizado nesse perder-comp, ele já foi integralmente confirmado. Então, aqui, eu vou ler aqui rapidamente. Aqui o início é bem parecido, né? Tratam os autos do perder-comp número tal, transmitido com base em crédito decorrente de pagamento indevido a maior, estimativa mensal de RPJ, o valor do direito creditório pleiteado de R$ 263.430,75, que é valor que foi integralmente reconhecido. Aí tem a questão, eu acho que vou passar para frente aqui, ó. Vou passar aqui, ó. No caso dos autos, considerando que a questão ficou bem esclarecida, vou passar para o portanto, aqui na página 5. Portanto, verifica-se que, em função da taxa Selic, se o direito creditório for tratado como um pagamento indevido a maior, o valor reconhecido seria insuficiente para homologar o total das compensações declaradas nos perder-compras. Mas, se for considerado que se trata de saldo negativo de RPJ, o crédito confirmado seria suficiente para homologar integralmente estas mesmas compensações. Aí eu falo aqui de novo, na página 6, aqui, ó. Assim como estes perder-compras indicaram o mesmo direito creditório como origem do seu crédito, o total reconhecido deve ser utilizado na compensação
de todos os débitos confessados nestas declarações. Destaca-se ainda que em cada PERDECOMP é informada a parcela do crédito original necessária para a extinção por compensação dos débitos declarados. No caso dos autos, o direito creditório declarado no PERDECOMP, no valor de, aqui é 2, né? 263.430,75, foi integralmente reconhecido. No entanto, ao se computar a compensação, o sistema considerou que se tratava de crédito decorrente de pagamento indevido a maior, de forma que foi apurado saldo devedor no montante de R$ 3.635,34. Considerando que a própria informação fiscal alerta para o fato de que, se for considerado que o crédito se origina de pagamento devido a maior da estimativa mensal apurada em dezembro de 2004, o valor reconhecido não seria suficiente para homologar integralmente as compensações declaradas, deve ser refeito o cálculo utilizando os parâmetros afeitos à sistemática de crédito decorrente do saldo negativo de RPJ. Para o caso de direito creditório originário do saldo negativo de RPJ, pelos cálculos efetuados pela delegacia de origem, demonstrados na informação fiscal, o direito creditório reconhecido seria suficiente para homologar integralmente as compensações declaradas. Cabe à DRF de jurisdição fazer os ajustes necessários nos sistemas internos. Adiante do exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer que o direito creditório tem origem em saldo negativo de RPJ, apurado no exercício 2005, determinar novo cálculo da utilização do crédito reconhecido no acórdão da DRJ, considerando o saldo negativo de RPJ como tipo de crédito declarado. Eu não sei como... André, você não acha que teria que ter um C aí, não? E homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido, porque, assim, ao fim e ao cabo, o pedido do contribuinte, na verdade, é a homologação, né, da compensação que ele apresenta. Então, para a gente dar o provimento, né, acho que seria homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido, considerados os novos cálculos efetuados, né, alguma coisa nesse sentido. Sim. Pode ser? Pode, claro. Alguém tem alguma consideração a fazer? Todos de acordo aqui também? Está sem áudio, Paulo. Desculpa. Então, semelhante ao resultado dos itens 3 e 4, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto da relatora. Ok, doutor Vinícius? Obrigado. Muito obrigado, senhores. Bom dia. Bom dia. Nós temos um pedido de sustentação oral no item 10 da pauta, ainda. Recorrente Telecomunicações da Paraíba, S.A. A relatora é a conselheira Fabiana. Então, peço ao apoio para solicitar o ingresso do doutor Roberto. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 10 da pauta, doutor Roberto. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem do chat. Item 10 da pauta, doutor Roberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Isso mesmo, doutor. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Processo da minha terrinha, né, Fabiana? Verdade. Deixa eu admitir aqui o doutor Roberto. Está para mim de novo. Olá, bom dia a todos. Doutor Roberto. Bom dia. Vamos fazer agora o julgamento do item 10 da pauta, então. A recorrente é a Telecomunicações da Paraíba. E há um pedido de sustentação oral por parte do senhor, né? Então, a relatora vai ler o relatório, depois eu abro a palavra ao senhor para a sustentação oral, tá?
É só que mantenha o microfone desligado enquanto a relatora faz a leitura do seu relatório. Pode iniciar. Já adianto que o relatório é bastante extenso e tem muitos detalhes, então não tem como resumir, assim, vou ler todo. O presente processo diz respeito a pedido de restituição de crédito de imposto sobre lucro líquido na fonte, relativo aos anos de 1990 a 1992, com base em decisão do STF que julgou inconstitucional o artigo 35 da Lei 773 de 88, para sociedades anônimas, com efeitos erga omnes e ex tunc a partir de 22 de novembro de 1996. A seguir, em 15 de outubro de 2003, a recorrente transmitiu o PERDECOMP, final 0061, declarando quitação de débitos de COFINS do período de apuração setembro de 2003. O despacho decisório indeferiu o pedido, pois a contribuinte não teria comprovado o alegado parcelamento que fizera e não apresentou DARFs recolhidos em 1992. Afirmou ainda que, por já ter transcorrido o prazo decadencial de 5 anos para o pedido de restituição, os documentos seriam prescindíveis. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que teve como resultado o indeferimento do pedido de restituição em razão da decadência, conforme o acórdão de 21 de dezembro de 2001, aqui eu indico as folhas. Foi interposto recurso voluntário buscando afastar a decadência e obter a restituição do crédito. O acórdão julgado em 18 de novembro de 2002 afastou a decadência e foi objeto de recurso especial da Fazenda e teve negado seguimento. Com a edição da Lei Complementar 118, indagou o seu primeiro Conselho de Contribuintes acerca de sua aplicabilidade aos fatos pretéritos, o que foi respondido de maneira negativa, diante da ausência de previsão legal e regimental que determine o reexame da matéria julgada em caso de surgimento de legislação nova, tampouco em fase de consulta. A folha 214 consta papeleta de comprovação de pagamento, onde se confirmou o recolhimento dos valores de 23 milhões e 1.500.000 aproximadamente, conforme o quadro que eu reproduzo. As folhas 242 e 245 constam o parecer conclusivo 139 de 2006, por meio do qual a Diort não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação. Aqui eu vou ter que ler. Conforme se verifica no texto do artigo 35 da Lei 773, o sujeito passivo do ELULI é o sócio cotista, o acionista ou titular da empresa individual. Cabendo indagar se a interessada teria legitimidade para pleitear a restituição, tratando-se de imposto de renda retido na fonte. Aqui ele transcreve o artigo 35 vigente à época. Para responder a essa indagação, é preciso ter em conta que, pela sistemática do ELULI, o sócio cotista, o acionista ou o titular da empresa individual revestia a condição de contribuinte do imposto, e a fonte pagadora, ao apurar o lucro passível de distribuição, figurava como responsável pela sua retenção e recolhimento. Em face disso, não se pode olvidar o disposto no artigo 66 do CTN, que ele transcreveu nesse parecer. Assim, como o encargo financeiro do imposto recaiu sobre os acionistas, são eles os titulares de eventual direito creditório e não a empresa que efetuou a retenção na fonte. Esse foi o fundamento, em suma, desse parecer, que foi confirmado pelo despacho decisório, o que ensejou a interposição de manifestação de inconformidade, julgada em 26 de janeiro de 2007 pela DRJ do Rio de Janeiro, que manteve na íntegra a decisão da unidade de origem. Houve novo recurso voluntário, julgado em 7 de março de 2008, pela 6ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, que deu provimento ao recurso voluntário a teor do que se lê. E aqui eu vou ler só os pontos mais relevantes desse acórdão, que diz o seguinte: logo, embora a incidência tenha sido exclusiva na fonte, o tributo, a toda evidência, constitui-se em ônus da pessoa jurídica, geradora do lucro e responsável pela apuração e recolhimento deste imposto, a partir do momento que o resultado foi apurado, independentemente da efetiva distribuição aos seus acionistas, aqui eu grifei. Em conclusão, essa conclusão resta clara na ementa do julgado do Pleno do STF, proferido no âmbito do RE 172058, que eu aqui suprimi a ementa.
Assim, reconhecida a legitimidade da recorrente para pleitear a restituição do ILL, cabe à autoridade administrativa executora deste acórdão apurar o crédito tributário objeto dos recolhimentos dos DARFs de folhas tais. Desta forma, como estão comprovados nos autos os recolhimentos indevidos, deverá a autoridade executora do julgado, após as cautelas de praxe, proceder à restituição, compensação na forma da lei e deu provimento ao recurso. Retornados os autos à unidade de origem, intimou-se por diversas vezes a contribuinte para informar sobre destinação dos lucros apurados em 89 a 91, discriminação da parcela dos lucros apurados incorporado ao PL, informação sobre os valores correspondentes aos lucros distribuídos a beneficiários, pessoa física e jurídica, discriminando-se a parcela atribuída dos residentes no país e a residentes ou domiciliados no exterior. Após pedidos de prorrogação da contribuinte, ao fim, nenhuma das 7 intimações foi atendida. Assim, a Dior entendeu por reenviar os autos ao CARF, diante da alegada impossibilidade de apuração do crédito pela falta de atendimento das intimações. No âmbito do CARF, destacou-se que, após a proclamação do resultado do acórdão, cessou a competência deste Conselho Administrativo no tocante à execução do acórdão. Ressalte-se que tal execução é procedimento afeto à competência da autoridade preparadora, razão pela qual o processo deve retornar à origem, a fim de que este órgão delibere da maneira que achar conveniente e razoável. Houve nova intimação da contribuinte para apresentar os mesmos documentos antes solicitados. Foi apresentada a resposta às folhas 459 e 460, onde a contribuinte contextualizou o sentido da inconstitucionalidade declarada pelo STF e afirmou ao final que, com efeito, o artigo 35 da Lei 7713 foi declarado inconstitucional pelo STF com a redução do texto referente ao acionista e teve seus efeitos estendidos pela Resolução 82 do Senado. Os questionamentos presentes na intimação não se aplicam à análise de pedidos de restituição de ILL efetuados por sociedades anônimas como recorrente. Assim, se a expressão acionista foi extirpada e a regra não se aplica a sociedades anônimas, deve ser regularmente processado o pedido em questão, com a restituição integral dos valores indevidamente recolhidos pela empresa, a título de ILL, no período de 90 a 92. Assim, foi preferido novo despacho decisório, onde foi consignado em suma o quanto segue. Como visto, a delegacia esforçou-se para executar sua tarefa sem a colaboração da interessada. Primeiro alegou que não encontrava a documentação solicitada, depois se declarou dispensada de apresentá-la, por acreditar não estar seu lucro líquido do período sujeito à tributação por ser uma sociedade anônima. O direito a ser restituído não pode ser dimensionado. Caiu alguém? Aqui, Andréia. Acho que ela só fechou a câmera. O direito a ser restituído não pode ser dimensionado por ação potencial. A interessada usou parte do crédito para compensar um débito. Sem dimensionar o valor a ser restituído, torna-se impossível apurar um crédito líquido certo para restituir e compensar o débito de COFINS de setembro de 2013. A delegacia agiu diligentemente no sentido de cumprir sua missão. Concedeu um prazo muito além do razoável para dimensionar o crédito e manter suspensa a exigibilidade do débito, cuja compensação não foi homologada. A decisão judicial alegada apenas não reconhece a apuração do lucro líquido como hipótese de incidência. Não atendendo às intimações, conscientemente impediu o dimensionamento do valor que deveria ter recolhido da possível restituição pleiteada. A contribuinte impediu a delegacia de cumprir seu dever. Por isso, e no uso da competência que me confere, decido não reconhecer a existência de crédito a ser restituído nos valores recolhidos como imposto de renda sobre o lucro líquido apurado nos anos de 90 a 92, por impossibilidade de apuração. A inexistência de crédito mantém a não homologação da DECOMP, realizada pela DRF, que jurisdicionava a interessada no momento de seu exame. A contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade, alegando em síntese que houve homologação tácita do PERDECOMP transmitida em 2003, e ainda que se entenda que esse prazo teria sido interrompido pela última decisão do CARF, que determinou a apuração do crédito em 2008, fato é que também transcorreram 5 anos daquele ato.
que a decisão do Conselho de Contribuintes reconheceu seu direito incondicional à restituição do ILL, de modo que caberia à autoridade fiscal apenas quantificar o indébito e não insistir na legitimidade da exação, de modo que o despacho decisório seria nulo. O STF já reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do ILL para sociedades anônimas, independentemente de o lucro ter sido distribuído ao acionista. O acórdão da quarta turma da RJ de 2018 fixou inicialmente que são definitivos os entendimentos firmados no Conselho de Contribuintes, atual CARF, quanto à não ocorrência da decadência em relação ao prazo de utilização do alegado crédito, bem como quanto à legitimidade ativa da interessada em pleitear a presente restituição ou compensação dos créditos de luto. A seguir, rejeitou a preliminar de homologação tácita ao argumento de que não teria havido anulação da decisão que não homologou a compensação, ao contrário do alegado. No ponto, assentou quando se observa, aqui eu vou pular essa parte, porque está só repetindo o que eu já mencionei. O acórdão estabeleceu ainda não pender qualquer dúvida no que diz respeito ao pagamento do tributo debatido, tendo assentado que a decisão do Conselho de Contribuintes, conforme folha 371, determinou à autoridade administrativa que procedesse à apuração do crédito, objeto dos recolhimentos dos DARFs tais, entendendo aquele relator como comprovados nos autos dos recolhimentos indevidos, determinando assim a autoridade administrativa executora daquele acórdão, após as cautelas de praxe, que se procedesse à restituição, compensação, na forma da lei. Ainda nesse acórdão, portanto, a meu ver, encontra-se ultrapassada nos autos a questão sobre a análise se o pagamento é ou não devido, visto que esse entendimento já foi externado através do acórdão de 2008 da 6ª Câmara do Conselho de Contribuintes. Volto aqui para o meu relatório. Dessa forma, entendeu por afastar o óbice apontado no último despacho decisório e determinou a devolução dos autos à autoridade ACOA nos termos ora reproduzidos. Ademais, invocando o parecer normativo COSIT 2 de 2016, determinou a devolução dos autos por entender que havia elementos pendentes de apreciação relativos à constituição do crédito tributário. As folhas 638 a 641 consta despacho da Diort informando que a DRJ devolvera os autos ao argumento de que o CARF não teria apreciado os elementos que constituem o crédito tributário. Em síntese, afirma que o entendimento da DRJ foi no sentido de que havia sido apurado zero em débito por omissão do interessado ao deixar de apresentar o documento, que a análise da DRJ teria se pautado pelos elementos disponíveis. Ademais, argumenta que houve um enfrentamento do mérito, que a matéria de fundo foi tratada. Por fim, assentou que a DRF não decidiu sobre matéria preliminar, decidiu sobre a apuração do valor do indébito, como determinou o CARF. Cabe à DRJ julgar se essa foi exata e apresentar o valor correto. Se discordar, sua apuração prevalecerá sobre a determinação do executor. Desta forma, propõe a devolução deste para a DRJ para que ela se manifeste sobre o reconhecimento do valor do indébito feito no despacho decisório combatido pelo interessado. Pela análise feita, não é cabível a restituição. No entanto, se a DRJ assim entender, altere-o como é de sua competência. A manifestação da Diort foi recebida pela 4ª turma da DRJ do Rio de Janeiro como embargo de declaração, ocasião em que proferiu o acórdão que ratifica o acórdão anterior e nega provimento à manifestação de inconformidade. Assim, o julgador de piso reiterou não ter havido a decadência e confirmou a legitimidade da contribuinte para buscar a restituição e compensação dos créditos de luto. A seguir, reiterou seu entendimento no sentido de que não teria havido a homologação tácita da compensação objeto do Perdecom final 61. Afastou a alegação de nulidade do despacho decisório, pois a anterior decisão do CARF, embora tenha reconhecido expressamente o direito à restituição e prova da existência de recolhimentos indevidos, determinou-se a apuração do crédito objeto dos recolhimentos indicados. Assim, reiterou que faltou a apuração do quantum devido de imposto, de modo a se confirmar a compensação, o que não importa em rediscussão de mérito, como defendido pela contribuinte. Quanto ao mérito em si, o acórdão anterior, como se disse, assentou que já teria sido enfrentado pelo CARF. Nesse segundo acórdão, ora recorrido, de outro lado, restou dito o quanto segue.
Dessa forma, deve-se afastar a alegação da interessada de que no último despacho decisório pretendeu-se analisar o mérito que já se encontrava analisado, uma vez que, inobstante o atual CARF ter reconhecido haver pagamentos indevidos, deixou claro que estaria a unidade de origem a analisar o quantum devido de imposto, a fim de se confirmar ou não a procedência da compensação. Tudo na conformidade do acórdão de 2008 da 6ª Câmara do Conselho de Contribuintes. Ademais, consta dos autos que a unidade de origem expediu intimações solicitando informações pertinentes a viabilizar a análise do quantum creditício. E aqui repete aquela fundamentação. Assim, agindo, a interessada não logrou afastar os fundamentos que levaram à não homologação do PERDECOMP sob análise. Voto, portanto, por retificar o acórdão de 2018 para negar provimento à manifestação de inconformidade a fim de rejeitar as preliminares de unidade de homologação tácita e, no mérito, manter o despacho decisório que não homologou as compensações referentes ao PERDECOMP final 61. Voto para o relatório. Foi interposto recurso voluntário, onde a recorrente narrou os fatos, tendo fixado algumas premissas fáticas, dentre as quais cito as mais relevantes. Que o acórdão proferido pelo CARF, por não ter sido objeto de recurso, tornou-se definitivo em 5 de maio de 2008, momento em que a Procuradoria da Fazenda dele teve ciência. Seriam desnecessárias as intimações para a juntada de documentos, uma vez que o Conselho de Contribuintes já havia declarado o direito da recorrente à restituição do IRL pago a maior, independentemente da distribuição dos lucros aos acionistas. Ainda nos fatos, a recorrente apontou que o acórdão recorrido, em suma, entendeu inexistir limitação temporal para que o fisco profira novo despacho decisório após a reforma da decisão anterior, considerou que o acórdão do Conselho de Contribuintes não teria se manifestado sobre os recolhimentos a maior, e, no mérito, manteve o indeferimento da compensação ao argumento de ausência de comprovação dos beneficiários dos lucros distribuídos. Quanto ao direito, a recorrente reitera seu entendimento de que teria havido a homologação tácita das compensações no momento da intimação do segundo despacho decisório, pois, no seu sentir, a invalidação dos motivos que sustentam o despacho decisório equivale à sua anulação. Afirma textualmente, é que o despacho decisório, por ter a natureza de ato administrativo, vincula-se aos motivos que serviram de suporte à sua criação, isto é, a fundamentação do despacho decisório integra-se à sua validade. Argumento rechaçado pelo acórdão recorrido. Defende a recorrente que teria havido confusão em relação aos seus argumentos, uma vez que não se amparou eventual nulidade decorrente do artigo 59, inciso 2 do Decreto 7235. Em suas palavras, o que a recorrente sustenta é que no momento em que o CARF deu provimento ao recurso voluntário e reconheceu o equívoco do despacho decisório, determinando que outro fosse proferido, aquele despacho decisório perdeu qualquer eficácia no tocante à interrupção do prazo decadencial previsto no artigo 74, parágrafo 5º da 9430. Em outras palavras, a invalidação do despacho decisório originário pelo Tribunal Administrativo restabelece o status quo ante, ou seja, para todos os efeitos legais, é como se nunca tivesse sido proferido por meio do despacho cancelado que foi pelo CARF. No caso dos autos, ao analisar em 2006 a validade da compensação, caberia à fiscalização verificar em todos os aspectos que considerasse relevante a existência do crédito. Entretanto, por ocasião do primeiro despacho decisório, o fisco simplesmente alegou que o crédito de IRL não poderia ser restituído em razão do artigo 166, o que estava equivocado, como reconhecido pelo CARF. A conclusão é que, diante da decretação de invalidade dos motivos que sustentavam o despacho decisório, tem-se que o mesmo não produziu efeitos jurídicos. Volto para o relatório. Assim, alega a recorrente que a homologação tácita pode ser reconhecida se considerado como termo inicial a data da transmissão do PERDECOMP, 15 de outubro de 2003, e como termo final a data da intimação do segundo despacho decisório em 2017. A recorrente destaca, ademais, que o artigo 74, parágrafo 5º da 9430, não prevê qualquer possibilidade de suspensão ou reinício da fluência do prazo decadencial de que dispõe o fisco para analisar as compensações. Refere entender inadmissível a não homologação de compensação validamente transmitida,
em razão da determinação de quantificação do indébito, que decorre de pedido de restituição utilizado parcialmente no decomp transmitido em 2013. Pondera que, de outra forma, se estaria permitindo a realização em 2017 de uma ampla e restrita análise da compensação declarada em 2003, que configuraria verdadeira burla à norma literal do 7.4, parágrafo 5º da 9.4.3. Sucessivamente, argumenta a possibilidade de vislumbrar um reinício da contagem do prazo de 5 anos para análise da compensação, após a decisão do Conselho de Contribuintes em 2008. Esclarece no ponto que não enxerga nas disposições do artigo 74, parágrafo 5º da 9.430, qualquer hipótese de interrupção ou reinício da contagem do prazo decadencial para apreciação do pedido de compensação. Insiste que o fisco teve 2 oportunidades de analisar o direito creditório e nas 2 se valeu de argumentos equivocados para afastar o seu direito. Defende que, desta forma, não caberia agora invocar novos argumentos para indeferir o mesmo crédito, quando já transcorrido o prazo de 5 anos que a legislação concede para tanto. Mesmo assim... Oi? Desculpa, como vai ter sustentação oral? Será que esses tópicos aí não poderiam ser deixados para o patrono? Você acha que seria relevante? Vocês acharem melhor. Como tem muitos detalhes, eu achei que aqui tivesse que relatar por inteiro. Mas, ok, isso aqui é parte da... Pode ser, doutor Roberto? Pode ser sim, presidente, sem problemas. Eu acho que esse... Caiu, Fabiano? Não, tá. Essa parte final. Eu estou escrevendo os argumentos do recurso, mas acho que, ok, está tranquilo. Como o presidente determinar, está bem. Não, ele vai fazer a sustentação, ele pode esclarecer, né? Gustavo, você tinha algum... Você levantou a mão aí durante a leitura? Era essa observação que eu ia fazer, presidente. Ah, tá, tranquilo, ok. Alguém tem algum questionamento para a relatora ou não? Então, doutor Roberto, o senhor tem até 15 minutos para a sua sustentação oral. Presidente, eu gostaria de apenas expor 3 slides. Eu vou tentar compartilhá-los. Apenas um instante. Deixa eu ver. Os senhores estão vendo os slides? Sim. Claro. Bom, então, claro que aqui eu não pretendo entrar nos detalhes. Esse caso, como os senhores puderam ver, foi um caso que teve vários despachos decisórios. É um caso que diz respeito a um crédito de ILL de 1990, 91 e 92. Nós tivemos 3 despachos decisórios, por incrível que pareça, nesse caso. Aparentemente deveria ser simples, mas acabou causando aí muitos problemas. Então, evidentemente, eu não quero aqui entrar em detalhes e também nem conseguiria dentro de 15 minutos. O que eu gostaria apenas de destacar é o seguinte, apenas para dar aos senhores uma perspectiva temporal, né, de como que aconteceu, enfim, os fatos nesse caso. Nós tivemos em 2000 a transmissão de um primeiro pedido de restituição, né? A gente ainda não tinha naquela época a sistemática da declaração de compensação, referente ao crédito de 90, 91, 92 de ILL. O que acontece? Houve um despacho decisório, né, em 2000 ainda, e sob o argumento de que haveria decadência, né, teria transcorrido o prazo decadencial, então o contribuinte não poderia pleitear a restituição. Esse argumento foi superado pelo Conselho de Contribuintes, no sentido de dizer, olha, não existe a decadência, não vou entrar aqui no debate, mas dizia muito respeito ao início do prazo de contagem decadencial, a questão da resolução número 82 do Senado. Enfim, esse argumento foi superado. Em 2003, já sob a vigência da legislação que instituiu a sistemática de compensação declaratória, né, as declarações de compensação, foi transmitido, então, uma declaração de compensação em 15 de outubro de 2003, como a senhora relatora comentou, né, e aí sobreveio, digamos assim, um segundo despacho decisório.
que apontou que, enfim, como esse seria um tributo que haveria uma transferência do encargo econômico, né, para um terceiro, se aplicaria 166 do CTN, o que impediria, nesse caso, não teria tido prova de que a contribuinte suportou o ônus do tributo, ou que ela teria autorização de quem suportou, então ela não poderia restituir. Esse argumento, né, apontado nesse segundo despacho decisório, que foi em 2006, ele foi também superado pelo Conselho de Contribuintes em um acórdão proferido em 2008, né, em que se julgou praticamente aqui a legitimidade da empresa para a restituição, já vista que ela teria suportado, ela suportou o ônus econômico do tributo e a obrigação correspondente. Então, esse acórdão foi proferido em 2008. E aí, na sequência, no próximo slide, eu vou entrar nos detalhes, né, dessa decisão, mas o que basicamente firmou a decisão foi o contribuinte, por ser uma sociedade anônima, ele faz jus à restituição integral de todos os valores recolhidos. Então, por quê? Porque no caso das sociedades anônimas, qualquer distribuição de lucro, de dividendos aos acionistas depende de uma convenção, depende de uma assembleia, que assim realize a distribuição. Como não houve essa assembleia, então, evidentemente, faz jus à totalidade do valor pago, né? Isso em conformidade com a decisão do STF, né, no RE número 172058, -1 Santa Catarina. Então, isso foi lá na década de 90 e 95, a decisão é bastante clara nesse sentido. Então, que se proceda, como disse a relatora, né, a comprovação, né, já está comprovado que a contribuinte faz jus à restituição de ILL, então, após as cautelas de praxe, proceder à restituição e compensação na forma da lei, cabendo aí à autoridade de origem, né, a DRF, apenas quantificar esse crédito, apenas basicamente proceder à verificação dos DARFs que foram efetuados nos autos, que constam nos autos, e proceder à restituição desse mesmo valor. Foi basicamente essa a diretriz, né, dada pelo acórdão de 2008. Bom, em 2017, nós estamos falando aí de 11 anos depois, de 9 anos depois, se compararmos aí a data da decisão, foi preferido um novo despacho decisório em que, incrivelmente, a autoridade de origem, criou um novo critério para negar o reconhecimento do direito creditório da empresa. Né? Basicamente aqui dizendo, olha, eu fiz aqui, eu intimei a empresa várias vezes, porque eu entendo que a decisão do STF, mesmo no tocante às SAs, ela não impede a incidência do imposto, do ILL, sobre os lucros distribuídos aos acionistas. Então, eu gostaria de, aqui, obter esse tipo de informação. Bom, enfim, a empresa seguiu firme no entendimento de que, olha, o STF declarou a inconstitucionalidade do termo acionistas, então houve uma inconstitucionalidade incondicional nesse caso, então não cabe a você fazer esse tipo de quantificação. A DRF, mesmo assim, foi lá e, como nós temos aqui nos autos, e não homologou as compensações. Então, o que se alega aqui, eu tentei resumir, ser bastante objetivo aqui na linha do tempo, senhores e senhoras, mas o que nós temos aqui é que quando o Conselho de Contribuintes, essa é a nossa primeira alegação, primeira matéria suscitada quanto à homologação tácita, quando o Conselho de Contribuintes ele declarou a invalidade dos fundamentos desse segundo despacho decisório, que não havia reconhecido a homologação da compensação porque a empresa não teria legitimidade para pleitear a restituição desses valores, o aproveitamento desses valores, quando o Conselho de Contribuintes falou sim, ela possui legitimidade, ela não se aplica um 166 do CTN em relação a ela, ele considerou inválidos os fundamentos desse despacho decisório, e ao considerar inválido esses fundamentos, isso equivale a dizer que o próprio despacho decisório foi considerado inválido. Então, nesse sentido, não existindo este segundo despacho decisório, nós temos claramente aqui o transcurso do prazo de homologação tácita, de que trata o artigo 74, parágrafo 5º da 9430, desde 2003 até 2017. Isso haveria homologação tácita nesse caso, então, em 2008.
né? Então, essa é a nossa primeira alegação de homologação tácita. A segunda alegação diz respeito... Não, tudo bem, então vamos considerar que, para fins argumentativos, que, no final das contas, o acórdão do CARF, né, proferido em 2008, ele teria inaugurado um novo prazo, um novo termo, a quo de contagem do prazo decadencial, né, na medida em que ele determina, não, quantifique, proceda a restituição e tudo mais. Ainda que isso tivesse acontecido, haveria também homologação tácita, porque o acórdão foi proferido em 2008. Isso teria acontecido em 2013. Então, de todo modo, o que os senhores e as senhoras podem ver é que não se admite hoje, quer dizer, em 2017, a emissão de um despacho decisório que não homologa uma compensação transmitida em 2003, há 14 anos, a contar entre um e outro. Então, isso é evidentemente um absurdo, e como bem disse a relatora, né, nas alegações, ao relatar as alegações feitas no recurso voluntário, não se interrompe o prazo de homologação tácita, não existe uma hipótese de interrupção do prazo. Então, o que se pede aqui é que se reconheça, isso em caráter preliminar ainda, claro, que se reconheça a homologação tácita de 2003 a 2017, né, considerando o termo ACO de 2003, ou, quando muito, um termo ACO, que seria esse segundo acórdão proferido pelo CARF, na época Conselho de Contribuintes, em 2008. Então, essa é, em suma, uma tentativa de resumir bastante um caso que já teve muitas idas e vindas e as nossas alegações de homologação tácita. Agora, entrando no mérito, né? Entrando no mérito, o que a gente vê é que o acórdão de 2008, ele claramente estabelece que a empresa, ela, por ser uma SA, né, ela faz jus à restituição integral de todo o ILL pago no período que foi pleiteado, 90, 91 e 92. E aqui eu destaquei trechos do voto condutor deste acórdão para deixar bastante claro esse caráter. Ele não condiciona esse direito, e ele não abre margem, isso é mais importante ainda, ele não abre margem para que a DRF venha a trazer novas alegações que pudessem, por sua vez, obstar a restituição, a pronta restituição, a compensação, a homologação das compensações de forma integral. Então, o que se tem aqui claramente, desculpa, eu não quero ficar lendo os trechos do acórdão, mas basicamente esses 2 ou 3 primeiros parágrafos, eles dizem exatamente isso. Olha, da análise dos presentes autos, não há dúvida de que a recorrente sempre foi constituída sob forma de sociedades por ações, tendo com essas características recolhido o ILL. Em se tratando de SA, não se pode admitir a materialização da hipótese de incidência do ILL. Ou seja, o CARF, o Conselho de Contribuintes, na época, ele firmou um entendimento. Para ela, todos os valores são indevidos, né? E aí, no final, evidentemente, ela fala, olha, então, reconhecida a legitimidade da recorrente, que era a questão que estava sendo discutida naquele momento, para pleitear a restituição do ILL, cabe à autoridade administrativa executora, e aqui está o escopo do que deveria ter feito a DRF, apurar o crédito tributário, objeto de recolhimento dos DARFs. Olha, basicamente, olhem os DARFs e proceda a restituição, a homologação das compensações, na sua exata extensão, desses DARFs, né? Dessa forma, como estão comprovados nos autos os recolhimentos indevidos, ou seja, já está mais do que atestado isso, deverá a autoridade executora do julgado, após as cautelas de praxe, ou seja, mediante o devido procedimento que lhe é aplicável, né? Mas é uma questão formal, isso não permite que ela revisite os critérios para poder agora ultrapassar o acórdão, no sentido de propor novos critérios para não homologar. Enfim, o critério está dado pelo acórdão, né? Então, após as devidas formalidades, proceder à restituição e compensação na forma da lei. Claro, a autoridade sempre vai estar adstrita à lei, e o acórdão não nega isso, mas o acórdão firma um critério, o acórdão diz, olha, proceda à restituição integral para essa sociedade, que é uma sociedade por ações, e que para ela, evidentemente, tudo que foi recolhido foi automaticamente considerado inconstitucional e indevido. Ou seja, aqui eu quero destacar mais uma vez, o acórdão do Conselho de Contribuintes não permitiu à Delegacia da Receita Federal, à instância de origem,
revisitar os critérios e possivelmente não homologar a compensação. Foi um comando bastante claro. Vá lá, quantifique o crédito e restitua. Entendeu? Porque não cabe a mim fazer isso. Cabe a você verificar os DARFs, cabe a você calcular os juros devidos ao contribuinte e proceder à restituição ou compensação, conforme for. Basicamente, esse é o comando do acórdão. E o que nós vemos com o terceiro despacho decisório é que o despacho decisório, basicamente, ignorou esse comando do acórdão e quis propor aí novos critérios. Ele achou que, no final das contas, o comando do acórdão seria amplo o suficiente para permitir a ele liberdade absoluta, no sentido de elencar critérios para homologar ou não homologar, quando, na verdade, o que se vê desse acórdão é um comando bastante claro e bastante objetivo. E aqui também vale, por fim, dizer que o recurso extraordinário, diferentemente do que alega a DRF neste terceiro despacho decisório, ele é bastante claro ao segregar os tipos societários, o entendimento que foi adotado em relação à inconstitucionalidade do ILL, a depender do tipo societário considerado. E, nesse processo, considerou-se que, para as sociedades por ações, a inconstitucionalidade era incondicionada. A inconstitucionalidade era total do artigo 35 da Lei 7713. Era no sentido de que fosse suprimida a expressão acionista daquela lei, justamente porque, nesse caso, como a distribuição de lucros depende de uma deliberação em assembleia, não se pode considerar fictamente distribuído aquele lucro sem assembleia. É diferente do caso das sociedades por cotas ou outras sociedades em que o próprio contrato social pode prever uma distribuição periódica. E é isso que faz esse RE. Mas em relação às SAs, ele nunca condicionou esse entendimento da inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, ela é ampla e restrita. Até por isso, ele torna inconstitucional, como está destacado aqui nessa linha vermelha, a expressão o acionista nela contida. Então, o que a tese proposta pela DRF nesse momento, ela é absurda, porque contraria o comando claro do Conselho de Contribuintes naquele acórdão e, acima de tudo, porque contraria o próprio entendimento, que é claríssimo do acórdão do STF em relação ao tema. Então, enfim, as considerações que eu gostaria de fazer são essas. Deixa eu interromper aqui e fico, claro, à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário por parte dos senhores. Obrigado, doutor. Algum esclarecimento para o patrono? Eu tenho uma dúvida. Esse processo, ele é um pedido de restituição, originalmente, né, de 3.439.000, e eu vi que ele foi feito em 2000, lá em 2003, houve uma compensação parcial desse crédito. Mas o senhor tem o detalhamento desses? Houve outras compensações com esse crédito ou não? Porque eu estava olhando na DECOMP, quando é apresentada a DECOMP, o crédito original, que é informado, é apenas de 1.190.000, ou seja, inferior ao crédito original pleiteado. Presidente, eu não tenho notícia de nenhuma compensação posterior. Eu acredito, honestamente, não cheguei a pegar o pedido de restituição e a declaração de compensação no detalhe para ver, mas acredito que tenha sido uma compensação, então, de uma parte e o resto siga ainda o caminho da restituição. Não, mas é porque pela DECOMP dá a entender que antes dela teria havido alguma outra compensação, né? Porque quando é apontado o crédito original na data da transmissão da DECOMP, é informado apenas 1.190.000. Então é como se os 2.200.000 aí tivesse sido aproveitado já em outras compensações. Ok, tranquilo, só um esclarecimento. Pode ir ao voto, então, Fabiana. Então, eu admito o recurso e passo a analisar aqui no mérito o item
que eu chamei de 2.1, quanto à alegação de homologação tácita no momento da intimação do segundo despacho decisório. Como se relatou recorrente... Desculpa, mas, o presidente, parece que o Ricardo caiu aí. Verdade. Ricardo caiu. Aqui está um Rzinho ainda, para mim. Para mim não está aparecendo nada. Não, para mim nada. Não parece nada. Ele mandou mensagem dizendo que travou tudo. A gente espera, Paulo. Vamos aguardar um tempinho só. Se ele não voltar, a gente continua. Assim. Só esclarecendo essa questão dessa compensação, de fato, eu não localizei nos autos nada além desse pedido de declaração de compensação que é parcial, que não é relativo a todo aquele pedido de restituição integral. Não tem nenhum outro detalhamento nesse sentido. Presidente, enquanto a gente aguarda, eu vou só fechar rapidamente aqui. Tá, tranquilo. Tô voltando. O presidente ele mandou mensagem, vai ter que reiniciar lá o... Eu vi. Esperar um pouquinho para ver se ele consegue, senão a gente continua. Agora, de antemão, Fabiano, só já antecipando aí alguma discussão, eu acho que aqui seria interessante a gente saber como é que foi o aproveitamento desse crédito, né? Porque, assim, a decisão aqui vai ter que ser em relação ao pedido de restituição dele, os 2.300.000. Na verdade, o pedido é de compensação. Ele fez o pedido de restituição e, na sequência, fez essa declaração de compensação. O julgamento está em torno da declaração de compensação. Não. Mas o acórdão foi da declaração de compensação. Bom, eu teria que ler o conteúdo lá do acórdão, mas assim, o pedido dele foi o pedido de restituição dos 3.400.000. Depois ele aproveitou uma parte desse crédito, nessa decomp lá, que está na folha 237. Mas continua o pedido dele de restituição, entendeu? A gente teria que, na verdade, que decidir as duas coisas. Decidir a reconhecer ou não esse direito creditório que ele está pedindo lá dos 3.400.000, e aí sim homologar ou não essa compensação que ele fez posteriormente, né? Só que, assim, eu acho complicado a gente fazer isso sem ter essas informações aí de como ele aproveitou, né, esse valor ou não, né? Se foi aproveitado ou se não foi. Né? Já entendi. Entendeu? Sim. Até porque aquela papeleta lá, que os recolhimentos foram em 90, né, na verdade. Então, assim, numa outra moeda, os valores não batem nada com nada, né, dessa composição que ele faz aí dos 3.400.000, são 1.100.000, com mais 90, com mais 498. A papeleta faz... Eu nem nunca tinha... A papeleta fala em 23 milhões e 1.500.000. Sim. O
Eu acho que não é nem reais, né? Você colocou reais aí, mas eu acho que talvez não seja nem reais, né? Porque não tinha reais. É 94. Ó, o Ricardo conseguiu entrar. É 90. Desculpe aí, pessoal. Não sei o que Tranquilo. aconteceu, travou tudo de uma hora para outra e eu não estava nem mexendo em nada. Acontece, não precisa te desculpar. Então, assim, eu acho que esses fatos aí talvez vão precisar ser esclarecidos. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Todos apostos. Posso seguir? Pode. Quanto à alegação de homologação tácita no momento da intimação do segundo despacho decisório. Só um pouquinho. Quando eu caí, o patrono estava ainda fazendo a defesa. Foi? Para onde? Tá. Ele concluiu e aí você... Você quer que ele repita alguma coisa, Ricardo? Houve alguma discussão da turma sobre o... Não, a discussão só que eu suscitei aqui foi só assim, aproveitando a sua ausência aí, né, nesse retorno, é só que o processo, ele tem um pedido inicial de restituição, de 3.400.000. Posterior inclusive à decisão da DRF e à decisão da DRJ, o contribuinte apresentou uma decomp, compensando 455.000 desses 3.400.000. E quando ele apresenta a decomp, ele diz que o crédito original dele naquela data era 1.190.000. Então, aparentemente, antes daquela decomp, ele já tinha feito outras utilizações desse crédito. Né? Eu até questionei isso ao patrono se ele tinha esse histórico dessas compensações, mas ele não tem. E essa compensação, ele aproveita, então, desses 1.190.000 que ele teria, 455. Então, assim, continua em discussão aqui nos autos o pedido de restituição que ele fez, dos 3.400.000. Né? Só que aí tem a composição que ele faz, que é 1.100.000 com 90 com 498 reais, e o que é confirmado lá na folha 214 são 2 recolhimentos em valores bem distintos, porque é de 90, né? Então, eu não sei nem qual era a moeda lá em 90, teria que olhar. Mas é 23 milhões... Acho que 1 milhão e alguma coisa. A Fabiana traz aí. Então, assim, desde logo eu já enxergo aí uma dificuldade da gente decidir sem ter a confirmação desses valores, né? 23 milhões e 1 milhão e 500, né? Na moeda da época lá de 1990. E pelo que eu entendi também, lá do pedido inicial, eu acho que ele está incluindo também, não sei se o doutor Roberto poderia ajudar, ou a própria Fabiana, eu acho que ele está incluindo também nesse pedido os valores que ele pagou no parcelamento, que ele junta lá na folha 4. Ele não informa, na verdade, isso. Peraí, tem um pedido de restituição original, que seria os valores que foram pagos todos a título de ILL, que a empresa alega que tem direito a tudo, independentemente de qualquer verificação que for feita. A composição que ele faz está aí na folha 3, né, do PDF. Ele coloca os valores de 90, 91 e 92, que seriam 1.100.000, com mais 90, com mais 498, aí ele acrescenta a Selic, chegaria nos 3.400.000. E aí, logo em seguida, ele traz os recolhimentos, que são recolhimentos também na moeda lá de 1990, tem 2 recolhimentos que batem com aqueles recolhimentos que são confirmados depois, e depois ele traz uma série de recolhimentos do parcelamento. E em relação a esse, eu não vi nenhuma confirmação, né, aí nos autos. Parcelamento, ele incluiu os débitos de ILL em parcelamento, é isso que você está dizendo? Isso. O de 91. Presidente, todas as vezes que o CARF virou e falou que era para ela apurar o crédito, era para a DRJ verificar isso, era para a DRF... Claro, com certeza. A DRF teria que ter feito isso. E até em defesa lá da DRF de João Pessoa, isso aí foi no Rio de Janeiro, tá? Depois. Só a primeira decisão que foi em João Pessoa. Essa Teleparaíba foi incorporada pela Telemar? Pela Telemar, isso. Telemar é um problema. Então, assim,
Só queria suscitar essa questão aí, que eu acho que tem alguma coisa aí a ser esclarecida, né, em relação aos valores, que era de fato o que sobrava, né? Tranquilo. Podemos então, vota, Fabiana? Vai lá, Fabiana. Eu vou ter algum áudio aberto. Acho que é do Ricardo. Ok. Bom, conforme se relatou, a recorrente entende que teria havido homologação tácita das compensações no momento da intimação do segundo despacho decisório, uma vez que o primeiro, que declarou a decadência, foi reformado no CARF e teve seus motivos invalidados conforme alegado. Acredita que a invalidação dos motivos que sustentam o despacho decisório equivale à sua anulação. Defende a recorrente ainda que teria havido confusão em relação aos seus argumentos, uma vez que não amparou eventual nulidade no artigo 59 do Decreto 7235. A alegação de que o despacho decisório é um ato administrativo cuja validade se vincula aos seus motivos está correta. No entanto, o acórdão do CARF, que afastou a decadência, reformou a decisão contida no despacho decisório sem invalidá-la. Por se tratar de uma preliminar prejudicial ao mérito, a decadência, quando afastada, permite que então se enfrente o mérito. Ao contrário do quanto busca a recorrente, a decisão veiculada no despacho decisório que deu pela decadência produziu efeitos jurídicos, ainda que posteriormente reformada. Nesses casos, não há que se falar em invalidação da decisão, mas unicamente de sua reforma, de tal sorte que o despacho decisório impediu a homologação tácita. Nesse sentido, colaciono o trecho de voto da conselheira Edeli Bessa, que bem esclarece o presente entendimento. E aqui eu vou ler rapidamente um trechinho do voto da conselheira Edeli. É o caso, por exemplo, das análises que se restringem a aspectos preliminares da compensação, como legitimidade, prescrição ou possibilidade do pedido. O mesmo se diga em relação aos atos de não homologação decorrentes da impossibilidade de análise do direito creditório por falta de colaboração do sujeito passivo, que tem o dever de guarda da documentação de suporte do crédito tributário. E também os atos de não homologação que se fundam em expressos indícios consistentes e convergentes acerca da inexistência do direito creditório. Contudo, em tais circunstâncias, há ato válido, devidamente motivado, que permite a defesa pelo interessado e, assim, impede a homologação tácita da compensação pelo transcurso do prazo legal. Volto para o meu voto. Em reforço, vale destacar a doutrina de Araquém de Assis quando leciona que o acolhimento da preliminar de mérito implica o provimento ou desprovimento do recurso, conforme a posição assumida pelas partes no procedimento recursal, obstando o prosseguimento da atividade cognitiva porque desnecessário. Tanto é assim que o recurso da recorrente foi provido no CARF à época, como se infere da sua conclusão, que deu provimento para afastar os efeitos da decadência e devolver os autos à repartição de origem para exame do mérito. Desse modo, tenho que não ocorreu a homologação tácita da compensação e nego o provimento no ponto. Não sei se a gente vota tudo ao final, Paulo, já quer... Acho que ainda votar as duas juntas. Ok. No ponto seguinte, quanto à alegação de homologação tácita, contar do segundo acórdão datado de 2008. Sucessivamente, a recorrente defendeu que, a parte de não existir previsão legal de início da contagem do prazo decadencial para a apreciação do pedido de compensação, ainda assim teria havido homologação tácita. Argumenta que o acórdão do antigo Conselho de Contribuintes, que fora provido e não foi objeto de qualquer recurso, teria se tornado definitivo em 5 de maio de 2008, data em que o patrono da Fazenda tomou ciência do acórdão sem apresentar recurso. Argumentou que a Receita Federal deveria ter analisado as compensações em novo prazo de 5 anos, a contar daí, ou seja, até 5 de maio de 2013. Advoga que, tendo sido o despacho decisório proferido apenas em 2017, teria ocorrido a homologação tácita dos pedidos de compensação. Também neste ponto, tenho que não assiste razão recorrente, como passo a esclarecer. Só um segundinho. Como bem salientado pela própria recorrente, o primeiro argumento que se pode invocar contra a sua tese é de que não existe previsão legal de reabertura do prazo de 5 anos para o fisco homologar a compensação. E aqui eu transcrevo o parágrafo 5º da Lei 9430 de 96.
Na ausência de previsão legal no âmbito da administração pública, não se pode reabrir um prazo decadencial, por força do princípio da legalidade. Ademais, o prazo legal indicado é para que se profira decisão válida, o que aconteceu no caso concreto, por meio do despacho decisório que entendeu, ainda que de forma equivocada, que teria havido decadência. Ou seja, o prazo legal é para a edição válida do primeiro despacho decisório, que no caso concreto foi pela não homologação da compensação. Exatamente nesse sentido, já decidi este CARF em casos análogos, como se infere, aqui eu reproduzo uma ementa da Edeli e um da Mauritânia. Dessa forma, também neste ponto é de se negar provimento ao recurso. Ok, então, o doutor está rejeitando as duas preliminares de homologação tácita. Ricardo. Presidente, eu tenho um problema seríssimo com esse entendimento, mas eu reconheço que eu já me rendi ao entendimento majoritário, até da própria turma, no sentido de que a gente pode devolver o processo para a unidade de origem para que eles façam a análise de direito creditório, sem se preocupar com essa questão de já haver homologação tácita, um eventual espaço decisório denegando novamente o pedido. Então, como eu já me rendi ao entendimento majoritário da turma, até para haver problemas com posicionamento de divergência, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Ok. Gustavo. Com a relatora, presidente. Andréa. Com a relatora, presidente. Flávio. Com a relatora, presidente. Cleucio. Com a relatora, presidente. Marcelo. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, em relação às preliminares, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitá-las nos termos do relatório e voto da relatora, e o conselheiro Ricardo votou pelas conclusões da relatora. Pode prosseguir, Fabiana. Então, aqui, quanto à alegação de violação ao acórdão do CARF, proferido em 2008, e da relevância da distribuição do lucro para a repetição do ILL pago por sociedades anônimas. A teor do quando se relatou, a recorrente afirma ter havido violação ao acórdão do CARF proferido em 2008 pelo despacho decisório, em razão da pretendida rediscussão de matéria já decidida nestes autos, contrariamente às pretensões do fisco. Ademais, em tópico subsequente, afirma a relevância da distribuição do lucro para a repetição do ILL pago por sociedades anônimas. Passo a analisar essas alegações conjuntamente, porquanto intimamente relacionadas. Tenho que assistir razão à recorrente. De fato, o acórdão do Conselho de Contribuintes, julgado em 7 de março de 2008, foi provido nos seguintes termos. E aqui eu reproduzo, e também é o mesmo slide que o procurador da recorrente apresentou, onde fala expressamente que o resultado, que o recolhimento do imposto a partir do momento em que o resultado foi apurado independentemente da efetiva distribuição aos seus acionistas. E se não houve a assembleia de distribuição, então seria na integralidade do valor recolhido indevidamente. E aqui eu reproduzo a imagem do que consta no acórdão que deu provimento, esclarecendo essa circunstância. Assim, correto o entendimento da recorrente quando afirma que tocaria a Receita Federal unicamente apurar o crédito tributário. Isso porque o acórdão mencionado foi claro e expresso no sentido de que não existe a necessidade de distribuição do lucro líquido, o que atende integralmente ao quanto decidido pela STF na ocasião do julgamento do RE 172458, e aqui eu copio a ementa desse RE. Diga-se ainda que, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade referida, foi editada pelo Senado Federal a Resolução 82 de 96, que contou com a seguinte redação. Suspende em parte a execução da Lei 7713, no que diz respeito à expressão o acionista, contida em seu artigo 35. Assim,
Assiste a razão ao recorrente, portanto, quando afirma que a discussão sobre seu direito à repetição de débito foi reaberta por meio de argumentos externos à decisão que o reconheceu. Entendo desse modo que as exigências no sentido da comprovação da não distribuição do lucro líquido de sociedade anônima efetivamente desbordam do conteúdo decisório do conteúdo do acórdão que deu provimento ao recurso voluntário, já diversas vezes aqui mencionado. Isso significa que, por se tratar de sociedade anônima, inexigível a comprovação da distribuição do lucro líquido, pois basta a sua apuração. Com efeito, consta nos autos que foram comprovados os recolhimentos indevidos do imposto, de modo que a Receita Federal cabia unicamente proceder à sua restituição compensação do valor pleiteado pela recorrente. Assim, por ter o acórdão assentado que a distribuição efetiva dos lucros aos acionistas é irrelevante, deverá ser integralmente homologada a compensação declarada relativa ao INL pago ao maior nos anos de 90 a 92, que é essa DECOMP de final 61. Então, eu dou provimento ao recurso no sentido de homologar a DECOMP de final 61, que é onde ele indica aquele crédito que não é a totalidade. Porque esse processo, e aí eu acho que entra a objeção do Paulo, aqui a gente não tratou da restituição toda. A discussão se limitou a essa DECOMP, que foi transmitida em 15 de outubro de 2003, que tem o final 61, e eu entendo que aqui a gente só pode homologar em relação a esse pedido. Em relação à totalidade do pedido de restituição, não foi, me parece, o objeto dessa discussão em momento algum. Então, a relatora está apenas homologando a compensação, né, Fabiana? Mas, assim, o pedido do processo é o crédito inteiro. É os 2 milhões. Ele inaugura o processo com esse pedido. Então, assim, até eu vi, né, você falou, a decisão da DRJ falou só na compensação. De fato, no começo do acórdão, eles falam direitinho, ó, trata-se de pedido de restituição, que depois houve um pedido de compensação, e aí no final eles falam apenas da compensação, né? Mas, assim, o que está em discussão aqui, de fato, é o crédito total que ele pediu lá no começo, né? Os 3.439.000. Uma decisão aqui teria que ser para reconhecer o crédito e homologar a compensação, né? Mas aí surge aquela dúvida em relação às compensações, a outras compensações, outros aproveitamentos que ele possa ter feito em relação a esse crédito. Eu não sei se alguém queria discutir alguma coisa. A gente pode partir para o voto. Então, Ricardo. Pois é, presidente. Aí eu fico com dúvidas, porque se vocês... Eu realmente não analisei o processo. Se a lide é maior do que esta DECOMP que a relatora está propondo a homologação, nós teríamos que dar uma decisão mais abrangente. E aí, eu acho que a gente nem tem aqui uma certeza sobre o direito creditório ainda, né? Qual é o valor? Né? É o valor que ele pediu? De fato, os DARFs estão conferidos e houve o recolhimento e a unidade de origem verificou isso? Pelo que eu estou entendendo, não. Eu estou achando complicado essa decisão. Não sei se a relatora tem alguma disposição sobre, se mantém a certeza sobre o conteúdo dessa conclusão dela, porque eu concordo que a unidade de origem, a análise, né, o despacho decisório proferido na unidade de origem, esse último é completamente estapafúrdio, no sentido de que tentou reanalisar o mérito de algo que já estava decidido. Agora, a liquidez do crédito, do direito creditório, me parece ainda não analisada. Eu não sei se eu gostaria até de ouvir os demais colegas antes de me posicionar, porque a própria relatora talvez tenha que
repensar isso. Eu não sei se a Fabiana já... Entendeu? Porque, a princípio, eu iria com... Eu estava entendendo também que todo o crédito discutido ele teria sido depois analisado, sido transformado numa decompra. Ou seja, havia um pedido de restituição lá atrás, ainda em papel, e lá em 2003 houve não, agora vamos fazer aqui um pedido de compensação. Eu estava achando que estava se envolver o crédito todo. Gostaria parcial. Mas então, essa sua decisão, Fabiana, se o Paulo está certo, ela está incompleta, né? Que tanto a decisão, eu estava vendo a decisão aqui da DRF, né? Uma de 2006, né? E lá está direitinho. Propõe não reconhecer o direito creditório de 3 milhões e tanto e não homologar a compensação, né? Ou seja, a matéria de fundo aí, a principal, continua sendo o pedido original dele, né? Os 3 milhões e 400. Eu posso rever, Paulo, se tu achar que é o mais prudente, porque, de fato, a discussão em todos os recursos, inclusive, foi só em torno da compensação. Nem o próprio recorrente se manifestou no sentido de pedir o reconhecimento, até porque talvez já tenha tido aproveitamento de parte desse crédito. E aí, de fato, eu concordo com o Ricardo, existe uma dúvida. Como ele fez uma declaração de compensação de parte desse valor, e os DARFs comprovam os recolhimentos indevidos, e quanto a esse ponto eu não tenho qualquer dúvida de que toda a integralidade daqueles DARFs deveria ser restituída, mas nesse processo me parece que ele só buscou a restituição de parte desse crédito, e ali ficou a discussão. Eu entendi por homologar a Decomp, que foi o objeto da discussão desde sempre. Ou melhor, desde que se negou a homologação dessa compensação. Eu não sei, eu imagino pelas manifestações do Paulo que ele entende que talvez fosse o caso de uma conversão em diligência para apurar a utilização desse crédito. É isso, Paulo? Se eu já eu acho mais que ou deveria, menos. Eu acho que deveria caberia uma diligência aqui, primeiro para ter certeza, né, acerca de todos esses pagamentos, porque eu vi assim, ele fala lá nesses 3 milhões e 400, e aí ele mostra a composição. Aí ele junta 2 DARFs. Esses DARFs aí eu acho que não há dúvida que de fato existiram, né, tanto que há aquela papeleta posterior. Mas eu não sei, porque os DARFs foram recolhidos em 90, eu não sei se a conversão desses 2 DARFs importa nesse montante de 3 milhões e 400, ou um pouco menos, né, porque tem a Selic, né, nesse montante que ele apresenta lá, para compor o crédito dele. Depois ele junta uma discriminação, após os DARFs, uma discriminação dos pagamentos que ele fez no parcelamento. E aí também eu não sei, né, eu não vi em momento nenhum a confirmação desses pagamentos e nem saber se de fato esses pagamentos aí estão incluídos lá no direito creditório dele. Então, eu acho que é realmente uma apuração do que ele recolheu, né? E a partir dos sistemas da Receita e também da intimação a ele, de como ele aproveitou esse direito creditório. Porque aí a gente estaria decidindo tudo aqui, né? Reconhecendo ou não esse valor dos 3 milhões e 400 e homologando as compensações que ele fez até o limite desse reconhecimento, né? Mas precisa, para mim, ser averiguada a liquidez aí desses valores, né? Se existem e que valores são exatamente. Andréa está pedindo a palavra aí. Só para contribuir com o histórico, né? Nesse momento em que a compensação foi pleiteada, era obrigatório um pedido de restituição anterior. Aí depois que poderia enviar as declarações de compensação. E no caso em concreto, para mim está claro que realmente não é possível verificar se houveram outros pedidos de compensação fora esses 2 que já foram mencionados. Também entendo que é necessário averiguar melhor os fatos aí do caso em concreto. Pois é, então, acho assim, se talvez a Fabiana concordasse com a diligência. Concordo, claro. Senão, eu acho que a gente vai. Até o seu voto, ele está incompleto, né? Sim, não entendi. Doutor Roberto, só um instante, o patrono pediu a palavra. Alguma questão de fato, doutor Roberto, que o senhor quer esclarecer?
Não, eu só queria esclarecer que é justamente esse o objetivo da DRF, acho que desde o começo, né? Justamente era essa finalidade que ela tinha que fazer desde o princípio. E, com certeza, no final das contas, o que os senhores, pelo menos o caminho do voto, né? Talvez seja esse o caminho, seja justamente por finalmente pedir para que ela faça aquilo que ela deveria fazer desde o começo. Enfim, eu só queria esclarecer esse ponto, que de fato existe um pedido de restituição, existe uma compensação apenas parcial, mas isso, o que está em jogo é todo o crédito, evidente. Ok, obrigado. Então, pode ser, Fabiana? Então, conversão Claro, em diligência? eu nunca me oponho à diligência, se é para garantir essa clareza e segurança. Acho que depois a gente debate, então, as perguntas que eu acho que a gente... basicamente, o que eu vejo de quesito aí seria a confirmação desses valores que compõem o crédito pleiteado originalmente, né? Que há a confirmação dos pagamentos, porque você vai ter que refazer o seu voto aí, na verdade, né? Você vai, inclusive, diante da nova orientação que foi passada, mesmo essa matéria que a gente votou agora, né, em relação à homologação tácita, como há uma previsão regimental de que ela será reapreciada, então você vai suprimir essa parte daí do seu voto, tá? E vai deixar só a questão da conversão em diligência, né? Você guarda para quando você trouxer de volta aí. E aí o que é que acontece? Eu acho que seria apontar que existe a confirmação desses dois DARFs, né, conforme aquela papeleta, mas os valores estão em moedas distintas, então a gente não tem como identificar se de fato corresponde ao crédito que está pleiteado, né? Então, esclarecer esse crédito aí, tanto a DRJ quanto intimar o contribuinte, para ele esclarecer a composição e a utilização, né, do crédito. Já que a decomp apontada aí só utilizou parcialmente e já aponta que aquela data da transmissão, o crédito já era parcial também, né? Então, dá a entender de que houve um outro aproveitamento anterior, né? Eu acho que isso aqui a gente tem que fazer bem detalhado para não ter risco de lá eles resolverem... Sim, e deixar claro que é só isso. Sim, por isso que eu acho que a gente tem que definir bem esses critérios, porque, né, acho que chega de vai e vem nesse caso, é uma coisa... Com certeza. Você pode compartilhar com a gente, se você quiser. Sim, não, a gente acho que sim. Colaborar. Mas eu acho que a ideia é essa, né? É confirmar o que de fato ele pagou e como ele aproveitou esse crédito, né? Para a gente ter uma decisão do todo. Ok? Então, estão todos de acordo com a conversão de julgamento em diligência? Não, Flávio? Presidente. Eu não vou me opor à conversão de diligência, não, mas, honestamente, esse é um caso que eu queria dar provimento integral para punir a DRF. Para punir. Isso é um absurdo, é um processo de 20 anos em que os caras não queriam dar o crédito porque não queriam, ponto final. Não fizeram o que foi determinado que fosse feito. Mas, enfim, já que a maioria, a própria relatora está mudando a posição dela aqui, para mim, é contraproducente votar diferente. Uhum. Eu entendo a sua indignação, acho que, de fato, né, acho que o próprio contribuinte também, né, deve estar indignado em relação a esse alongamento aí dessa questão, mas eu acho que a gente pode arredondar para dar uma decisão, né, precisa aí em relação à matéria. Ok, então resolve os membros do colegiado em unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência nos termos do relatório e voto da relatora. Tá? E aí você faz essa coisa, Fabiana, você suprime essa questão da análise da homologação tácita, né, que nós vamos ter que retomar no retorno, e os quesitos você pode compartilhar com a gente também para a gente lhe ajudar aí. Ok? Ok, doutor Roberto? Obrigado. Perfeito. Vamos fazer um intervalinho. Bom dia. Bom dia. De Andréa para interromper e ao apoio.